Leitura do livro O Apocalipse de Paulo. Apocalipse de Paulo é um texto do século III. A versão original do Apocalipse está perdido e deve ser reconstruído a partir de versões posteriores e traduções, mas deve ter sido originalmente em grego. O texto se propõe a apresentar um relato detalhado de uma visão do céu e do inferno vivido por Paulo o apóstolo. Sua principal importância reside na forma como ele ajudou a moldar as crenças dos cristãos comuns sobre a vida após a morte. Todos os textos apocalípticos e todas as visões são sempre uma só, e que estamos em vida passando por um grande teste. Esse teste identifica se você tende a ir para o mal ou para o bem. Curioso é que todos os apocalipses desde Enoque, Pedro, Esdras, Tiago, Paulo entre outros, descrevem a terra sendo plana, conjunta com outros reinos acima do firmamento. A própria Bíblia também descreve diversas passagens se referindo ao reino ou terra, e que nada vindo de fora do firmamento é um alienígena, e sim um demônio, referindo-se aos anjos caídos. Porém, nesses textos que foi escondido da população, revela que existe anjos guardando essas passagens e que não é possível passar, a não ser que esteja com um anjo te guiando, amando do Criador, o protegendo, após sua alma abandonar seu corpo, sabendo como os eleitos serão guardados na hora da tentação e que o grande teste ainda está por vir e todos passaram por isso, tanto os bons quanto os maus. Mas absorvam o máximo de conhecimento sobre esses achados arqueológicos. Então levantam-se perguntas que não quer calar, porque a Igreja Católica resolveu recolher todos os textos, com propósito de dar fim a eles queimando e destruindo, porque uma igreja que matava, queimava, enforcava e apedrejava os profetas do Altíssimo, resolveram traduzir as Escrituras para a grande população. Ainda ressalto mais, porque uma igreja que matava, queimava, enforcava e apedrejava os profetas do Altíssimo, decidiram o que entra e o que sai das Escrituras. Qual era o intuito deles com tudo isso? Deixo essas questões com vocês para que acordem e enxerguem, porque no Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Livro O Apocalipse de Paulo. Revelação do santo apóstolo Paulo a respeito das coisas que lhe foram reveladas, quando ele foi transladado ao terceiro céu e ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Durante o consulado de Teodósio Augusto e do venerável Graciano, certo homem que vivia em Tarso, na casa que antes havia pertencido a Paulo, um anjo apareceu a ele à noite e entregou-lhe uma revelação e ordenou que ele desfizesse os fundamentos da casa e a reconstruísse de acordo com o que lhe seria mostrado. Porém, ele imaginou que estivesse sonhando. Mas o anjo insistiu, e apareceu-lhe a segunda e a terceira vez, ordenando-lhe a destruir os alicerces da casa, e enquanto ele a escavava, encontrou uma caixinha de mármore que continha a revelação de Paulo, bem como as sandálias que ele costumava usar quando saía para ensinar a palavra de Deus. Esse homem ficou muito apavorado, de sorte que tomou a caixa e foi mostrá-la ao mandatário da cidade. Aconteceu que, quando o magistrado a recebeu, imediatamente a enviou ao imperador Teodósio, selada como estava com um lacre de chumbo, pois temia que o seu conteúdo pudesse ser mais importante do que aparentava. E abrindo ao imperador, descobriu que nela havia a revelação do apóstolo Paulo. E o imperador mandou que fizessem uma cópia e enviou o manuscrito original para Jerusalém. E nele estava escrito assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: diz a este povo, até quando pecareis, e adicionareis culpa ao vosso pecado para provocar a ira de Deus, que tendo-vos criado, agora diz, vós dizeis serdes filhos de Abraão, mas fazeis as obras de Satanás. E prosseguis falando mal contra Deus, gloriando-vos em vossos discursos. A palavra de Deus está sempre nos vossos lábios, e ainda assim sois miseráveis, porquanto estás conformados à vossa vã maneira de viver. Sabei disto, que toda a natureza se sujeita a Deus, mas os filhos dos homens vivem a pecar, provocando assim a ira do Senhor. O sol que tantas vezes vos dá a luz me tem dito: ó Senhor Todo-Poderoso, como me aflige testemunhar as iniquidades e injustiças dos homens. Permita-me tratá-lo segundo as suas obras e deixes que os abrase com o meu calor, a fim de que reconheçam que apenas tu és Deus. E eis que saiu uma voz a dizer: eu sei todas estas coisas, pois os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem, mas pela minha paciência espero até que se arrependam e se convertam. Todavia, eu os julgarei se não tornarem para mim. Do mesmo modo a lua e as estrelas muitas vezes se curvam diante do Senhor, e dizem: ó Senhor Todo-Poderoso, tu nos deste poder sobre a escuridão. Até quando testemunharemos as impiedades, fornicações e assassinatos que os homens cometem durante a noite? Permita-nos tratá-los de acordo com o que eles merecem, e assim hão de saber que só tu és Deus. E eis que novamente saiu a voz que eu havia escutado, a qual dizia: todas estas coisas são do meu conhecimento, pois os meus olhos as verem, e os meus ouvidos as escutam, mas pela minha paciência tenho esperado que se arrependam e se convertam. Mas se não se arrependerem, eis que com juízos virei sobre todos eles. O mar também tem gritado, e com a sua voz tem protestado: ó Senhor Todo-Poderoso, os homens têm profanado o teu nome. Dê-me a permissão e levantarei as minhas ondas de modo a cobrir a vastidão da terra, assim varrerei essa geração pecadora de diante da tua face. Mas eis que escutei uma voz a dizer: eu sei de tudo o que está acontecendo, porque os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem tudo, mas na minha longanimidade espero até que se arrendam e se convertam a mim. Mas se não se arrependerem, eu os castigarei. A terra também clamou ao Senhor contra a raça humana, dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, eis que sofro mais do que todas as coisas criadas, porque é sobre mim que são praticadas todas as fornicações, e adultérios, e assassinatos, e roubos, e falsos juramentos, e feitiçarias, e bruxarias dos homens, e todo o mal que eles cometem, de modo que o pai se levanta contra o filho, e o filho se levanta contra o pai, o forte se arma contra outro forte, e cada um cobiça a mulher do seu próximo.
O pai profana o leito do filho, e o filho igualmente se deita na cama do seu pai, e até aquele que oferece os teus sacrifícios tem contaminado a tua casa com atos impuros. Portanto, eu sofro mais que toda a criação, e embora contra minha vontade, ainda os abençoo com o trigo e todos os bons frutos da terra. Mas se tu me permitires, hei de negar-lhes o sustento de pão. Nisso saiu uma voz que dizia: Eu bem sei de todas estas coisas, pois não há ninguém que possa ocultar de mim os seus pecados. Mas a minha santidade há de esperar até que se arrependam. E se eles não se converterem, então entrarei com eles em juízo. Sabei então, ó filhos dos homens, toda a natureza teme a Deus, vós, porém, não quereis sujeitar-vos a ele. Portanto, sabei que as misericórdias do Senhor são imensuráveis todo o tempo, especialmente ao entardecer, porque é neste momento que os anjos comparecem diante do Senhor para louvá-lo e contar sobre os feitos dos homens. Sejam estes feitos bons ou maus, por isso então vos digo, temei a Deus e bendizei-o a todo instante, pois a sua misericórdia não tem fim. Portanto, é nessa determinada hora que todos os anjos comparecem diante de Deus, para adorá-lo. É nesse momento que vem a voz do Espírito e diz aos anjos: Que novas me trazeis desde o mundo dos homens? E em resposta eles dizem: Eis que viemos daqueles que por amor do teu nome têm renunciado o mundo, ali vivem como estranhos, habitando em cavernas e rochedos. Estes são os que choram sobre a terra, pois padecem em sede e fome por amor ao teu nome. Eles trazem os lombos cingidos e em seus corações ofertam um incenso de louvor. Eles oram e bendizem a todo instante e assim aliviam a aflição da carne. Eles choram e lamentam mais do que todos aqueles que habitam sobre a terra. E nós também lamentamos com eles até que venha tempo da recompensa dos justos. Então veio a eles a voz de Deus, dizendo: Eis que desde agora a minha graça é derramada sobre vós, e o socorro sobre aqueles que são do meu amado Filho. Ele os guiará em todo o tempo e lhes servirá e não os desamparará, embora vivam nas cavernas da terra. Já os tenho guardado e ainda os guardarei no meu reino, onde nenhum mal os tocará. E havendo estes anjos saído, eis que vieram outros para adorar na presença da majestade. Espírito de Deus veio até eles, a voz de Deus lhes falou: Que pesares acodem aos homens de onde vós viestes? E eles responderam ao Senhor: Eis que viemos de entre aqueles que invocam o teu nome e que se dizem cristão, os que vivem de acordo com o mundo e tornam-se miseráveis por jamais fazerem a ti uma oração sequer. Por que devemos nós viver em companhia de pessoas tão pecadoras? Então veio a eles a palavra do Senhor, dizendo: Deveis servi-los até que se arrependam e convertam. Mas se não se converterei, então eu os julgarei. Saber então, ó filhos dos homens, que os anjos reportam diante de Deus todas as obras que vós praticais, sejam elas boas ou más. E depois disso eu vi um dos seres espirituais que estavam ao meu lado, e ele me tomou em espírito e me levou ao terceiro céu. Então ele me disse: Segue-me, e eu te mostrarei o lugar para onde são trazidos os justos depois que eles morrem. Depois te levarei ao abismo e te mostrarei as almas dos pecadores e o tipo de lugar ao qual são conduzidos depois que eles morrem. Então acompanhei o anjo e ele me levou ao céu e me mostrou o firmamento e todas as suas potestades, e a negligência qual engana e seduz os corações dos homens, e o espírito da calúnia, e o espírito da fornicação, e o espírito da ira, e o espírito da presunção, todos eles estavam ali. Os principados do mal estavam ali. Eu os vi debaixo do firmamento do céu. E novamente olhei e vi anjos cruéis, espíritos vorazes. Suas faces eram furiosas e das suas bocas sobressaíam os dentes, seus olhos flamejavam como a estrela da manhã que brilha no oriente, e dos seus cabelos e das suas bocas saíam faíscas de fogo. Então perguntei ao anjo que estava comigo: Quem são estes? E o anjo me respondeu: Estes são indicados para as almas dos ímpios quando eles mais precisam, pois não creem que o Senhor seja o ajudador daqueles que nele confiam. Nisso olhei para o alto e vi outros anjos cujas faces resplandeciam como o sol. Eles usavam grinaldas de ouro e tinham palmas em suas mãos e também possuíam o sinal de Deus. E eles usavam vestes nas quais estava escrito o nome do Filho de Deus, cheios de bondade e piedade. Então falei ao anjo que me conduzia: Estes, quem são? E por que possuem tanta beleza e piedade? E o anjo me respondeu: Estes são os mensageiros da justiça. Eles são os que conduzem as almas dos justos na hora de sua maior necessidade, pois aceitaram o Senhor como ajudador das suas almas. Então eu lhe falei: Precisam os justos e os ímpios igualmente apresentarem as suas testemunhas depois que eles morrem? Que o anjo me respondeu: Não há nenhum meio pelo qual o homem possa escapar de Deus. Todavia, os justos têm um santo ajudador, pelo que não encontrarão problemas quando tiverem de comparecer perante Deus. Então novamente falei ao anjo: Eu desejo ver as almas dos justos e dos pecadores no momento em que elas são tiradas do mundo. Então o anjo me falou: Olhe para a terra lá embaixo. E eu fiz como ele me ordenou e vi que o mundo inteiro era como nada perante a minha vista. E vi quão banais são os filhos dos homens. Eu estava bastante admirado, pelo que falei ao anjo: Esta é a grandeza humana. Ele me respondeu, dizendo: Sim, e esta é a sua vida desde amanhã até o entardecer. Então olhei novamente e vi uma grande nuvem de fogo que ia cobrindo toda a face da terra, e disse ao anjo: O que é isto, Senhor? E ele me falou: Esta é a grande injustiça que vem sendo trabalhada para levar os homens à destruição. Ao ouvir isso, eu suspirei e chorei, e falei ao anjo: Gostaria de esperar para ver as almas dos justos e as almas dos pecadores, a saber que caminho elas tomam depois que deixam o corpo. O anjo me falou: Olhe outra vez para a terra lá embaixo. Então olhei e vi toda a vastidão do mundo, e eis que os homens eram como nada perante os meus olhos. E continuei a observar até que descobri um homem a um canto da terra. Então o anjo me falou: Este homem que vês é um justo.
Eu continuei a olhar e vi todos os feitos que esse homem havia praticado em nome de Deus, e todos os seus desejos, os que ele se lembrava e os que ele já havia se esquecido, tudo estava perante ele no momento em que a sua alma abandonou o corpo. Eu notei que os justos prosperavam e encontravam refrigério nessa hora, e que tão logo eles deixavam este mundo, os anjos do bem e os anjos do mal vinham estar juntamente ao lado deles. Eu via todos eles, porém os anjos do mal não tinham nenhuma autoridade sobre os justos, mas os santos anjos, sim, estes podiam conduzir as suas almas depois que elas abandonavam seus corpos. Eles apresentavam estas almas, dizendo: Alma, toma conhecimento do corpo ao qual tu deixaste, porque no dia da ressurreição deverás retornar a este mesmo corpo a fim de que recebas o que foi prometido aos justos. Então eles recebem a alma que deixou o corpo e a auscultam como se fossem velhos conhecidos, e diz-lhe: Eis que cumpriste a vontade de Deus durante o tempo em que estiveste no mundo, portanto, sede um bom coração. E o anjo que a assistia cada dia veio encontrá-la, e disse-lhe: Sede um bom coração, pois afirmo que me alegro sobre ti por haveres feito a vontade de Deus sobre a terra. E eu mesmo tenho reportado quais têm sido as tuas obras. Do mesmo modo o Espírito avançou para encontrá-la, e disse: Alma, não temas nem te perturbes, pois has de ir a um lugar ao qual jamais conheceste, e eu serei o teu ajudador, visto que encontrei em ti um lugar de refrigério enquanto estive contigo sobre a terra. Então seu espírito se encheu de força e o anjo tomou e o elevou ao céu. Nisso o anjo lhe falou: Eis que a ti virão os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. São espíritos do engano que hão de dizer-te: Alma, que fizeste para mereceres o céu? Espera, pois veremos se em ti não há alguma coisa de nós. Assim, a alma ficou detida ali, pois houve uma grande luta entre os anjos do bem e os anjos do mal. Porém, quando os espíritos do engano examinaram aquela alma, eis que gritaram com forte voz: Eis que não encontramos nada de nós em ti. E além do mais, todos os anjos e espíritos saíram em teu socorro e não permitem que nos apossemos de ti, portanto estás livre para passares de nós. Mas em seguida veio outro espírito, um espírito de calúnia e um espírito de fornicação, e eis que ficaram parados diante daquela alma. E quando a viram, choraram e disseram: Como poderão arrebatar esta alma das nossas mãos? Ela deve ter cumprido a vontade de Deus sobre a terra e por isso seus anjos a ajudam, permitindo que passe por nós sem ser incomodada. Então todas as potestades do mal saíram a encontrá-la, mas não puderam evitar que ela subisse, pois não encontraram nenhum dos seus defeitos sobre ela, pelo que rangiam seus dentes contra essa alma, dizendo: Como pudeste escapar de nós? Nisso o anjo que a conduzia lhes respondeu: Tornai-vos em confusão, pois usastes de toda a vossa astúcia para arrastá-la ao mal. Vós a tentaste de todas as formas enquanto esteve no mundo, mas ela não quis dar-vos ouvidos. Então ouvi a voz de miríades de santos anjos que diziam: Alegra-te e exulta, ó alma, sê forte e não temas coisas alguma. E eles estavam muito admirados que aquela alma tivesse sustentado o sinal do Deus vivo. Assim eles a encorajavam e chamavam-na bem-aventurada e diziam: Muito nos alegramos em ti, pois fizeste a vontade do nosso Deus. Então eles mesmos a conduziram para que pudesse adorar a Deus em sua presença. E tão logo eles cessaram de adorar, eis que veio Miguel e todas as hostes de anjos, e se prostraram para apresentar a alma, dizendo: Este é o Deus de todos, o qual os fez a sua imagem e semelhança. Nisso apareceu um anjo que se adiantou a dizer: Senhor, lembra-te dos seus feitos, pois esta é a alma cujos feitos te foram reportados a cada dia, agindo segundo os teus juízos. E do mesmo modo o outro espírito dizia: Eu sou o espírito da vivificação que lhe dava o fôlego. Eu tive refrigério enquanto habitei o seu corpo, de modo que pude me comportar segundo os teus santos preceitos. Então se ouviu a grande voz de Deus que dizia: Assim como essa alma não me fez agravo, eu também não a agravarei. Ela usou de compaixão, então eu serei compassivo com ela. Deixai então que Miguel, o anjo do concerto, a conduza ao paraíso da felicidade, a fim de que possa permanecer ali até o dia da ressurreição. Então escutei a voz de milhares de anjos, arcanjos e querubins, e os 24 anciãos que entoavam hinos a Deus, dizendo: Justo és tu, Senhor, e justos são os teus julgamentos. Em ti não há aceitação de pessoas, pois retribuis aos homens segundo os seus feitos merecem. Depois destas coisas o anjo me falou: Tens tu crido e compreendido tudo o que vos acontece depois que a alma abandona o corpo, e que ele vos assiste nesta hora de necessidade? Eu lhe respondi: Sim, Senhor. Então ele me disse: Olhe novamente para a terra lá embaixo e espere para ver outra alma de um homem ímpio que está deixando o corpo. Trata-se de um homem mau que viveu a provocar a ira do Senhor noite e dia, porque dizia: Eu não conheço outro mundo além deste. É por isso que eu como e bebo e aproveito tudo o que existe aqui. Porque quem foi que desceu ao inferno e depois voltou para provar que ali as almas são atormentadas? E eu olhei e vi todo o escárnio deste pecador diante de tudo o que ele tinha praticado e como agora se comportava na hora de sua morte. Eu notei que aquela hora estava sendo mais amarga do que o seu futuro julgamento, porquanto ele assim se lastimava. Oh, qual tem sido a minha vida no mundo! Desde então vi se aproximarem os anjos, bons e maus, e aquela alma pecadora também os via se aproximar, mas os santos anjos não haviam encontrado lugar no seu coração, pelo que os anjos maus possuíam totais poderes sobre ela. E aconteceu que enquanto os anjos maus arrancavam aquela alma do corpo, eis que os anjos de Deus lhes falaram por 3 vezes, dizendo: Miserável alma, olha agora para o corpo ao qual has de abandonar, porque no dia da ressurreição tu terás de retornar a esta carne para receberes a paga pelos teus feitos de impiedade.
E quando eles a deixaram, eis que o seu anjo particular lhe falou: Miserável alma, eu sou o anjo que te acompanhava e que reportava perante o Senhor todas as obras impuras que praticavas dia e noite. E eis que te digo que se dependesse de mim eu não teria te assistido um único dia da tua vida. Porém, não está no meu poder decidir sobre estas coisas. Deus é o misericordioso e justo juiz e ordenou a que eu não te abandonassem nem por um momento, a fim de que algum dia tu viesses ao arrependimento. Mas eis que hoje tenho me libertado de ti, já te sou um estranho, e tu também te tornaste um estranho para mim. Que venha então o justo juiz. Então o espírito se afligiu e o anjo se perturbou, porque enquanto ele, a alma, se preparava para entrar no céu, eis que foram-lhe lançados fardos sobre fardos. Porque o erro, a negligência e o espírito da fornicação e os demais espíritos o encontraram e disseram: Aonde pensas que estás indo, alma pecadora? Por acaso pensas que entrarás no céu? Pare aí mesmo e deixe-nos ver se tu não nos pertence, pois já notamos que não existe nenhum santo ajudador contigo. E havendo eles o examinado, eis que se alegraram grandemente, e disseram: Mas é claro, tu nos pertences totalmente. Agora sabemos que nem o teu anjo será capaz de te arrancar das nossas mãos. Porém, o anjo respondeu: Saibas que esta alma foi feita à imagem de Deus, e eu não hei de deixar a imagem de Deus nas mãos do diabo. Porque aquele que me susteve durante todos os dias de vida desta alma pode sustê-la ainda, e eu não a abandonarei até que ela suba até o trono de Deus lá no alto. Quando ele a vir, há de decidir segundo a sua vontade. Logo em seguida eu escutei vozes desde os céus, que diziam: Pobre e miserável alma, apresenta-te ao Senhor, para que conheças o Deus ao qual tu desprezaste. E havendo ela adentrado ao céu, eis que milhares de anjos se lamentaram ao vê-la, e em uma voz exclamaram: Ai de ti, miserável alma, por causa das obras que praticaste sobre a terra. Que hás de responder a Deus, quando enfim estiveres na sua presença? O anjo que a acompanhava disse: Lamentai comigo, servos do Senhor, pois não encontrei boa morada junto desta alma. Ao que os outros anjos responderam: Aparta esta alma do nosso meio, porque a sua presença tem contaminado este ambiente. Então aquela alma foi conduzida à presença de Deus, e o anjo mostrou-lhe o Senhor que a havia criado segundo a sua imagem e semelhança. Em seguida, o anjo que a conduzia correu adiante e falou: Deus Todo-Poderoso, eu sou o anjo que assistia a esta alma e que reportava os seus feitos dia e noite. Eis que ela não se comportou segundo os teus mandamentos. Portanto, agora, lida com ela conforme os teus justos julgamentos. E da mesma maneira dizia o Espírito: Eu sou o Espírito que habitava o seu corpo, mas ela nunca obedeceu à minha vontade. Por isso, julga, Senhor, segundo a tua justiça. Então ouviu-se a voz de Deus, que dizia: Que tens tu feito com todas as boas dádivas que te foram dadas desde a tua criação? Acaso tenho eu te negado os favores dispensados aos justos? E não tenho eu feito o sol se levantar sobre ti assim como sobre o justo? Mas aquela alma se calou, porque não tinha o que responder. Então Deus lhe falou novamente: Os julgamentos de Deus são perfeitos, pois ele não faz acepção de pessoas, porque todo aquele que fizer misericórdia, misericórdia alcançará, e qualquer um que não fizer misericórdia também não será poupado perante o Senhor. Portanto, entregai esta alma ao anjo do abismo, Tártaro, o qual se encarregará da sua punição. Então vi aquela alma ser lançada nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, onde deverá permanecer até o dia do juízo final. Depois disso, escutei a voz de anjos e arcanjos que diziam: Justo és tu, ó Senhor, e justos são os teus juízos. Eu olhei novamente, e eis que 2 anjos traziam uma alma que clamava: Tem misericórdia de mim, ó Deus, justo juiz, porque há 7 dias que tenho deixado o meu corpo e estou sendo arrastado por estes 2 anjos, e eles estão me levando por lugares aos quais desconheço. Então Deus, o justo juiz, lhe disse: Que tens tu feito? Tu jamais mostraste misericórdia, e é por isto que estás sendo atormentado pela presença dos anjos que não se apiedam de ti. Tu jamais praticaste o que era direito, como esperas que tenham compaixão de ti? Portanto, confessa os pecados os quais tu praticaste enquanto estavas no mundo. Ao que aquela alma respondeu e disse: Mas Senhor, eu não tenho cometido pecados. Mas a ira do Senhor se acendeu sobre ela por haver dito: Eu não tenho pecados, pelo que Deus assim lhe falou. Acaso pensas que ainda estás no mundo, onde cada um dos teus pecados eram encobertos aos olhos dos homens? Porém, aqui nada fica em oculto. Saibas que quando uma alma sobe à minha presença, todos os seus atos são declarados, sejam eles bons ou maus. Ao ouvir isto, a alma caiu em silêncio, porque não tinha como responder. E eu escutei o Senhor Deus, o justo juiz, a se pronunciar outra vez: Vem, anjo que conduzes esta alma, fica entre ela e eu. Então o condutor daquela alma pecadora se aproximou, trazendo o rolo de um livro em suas mãos. E eis que ele disse: Senhor, eis que tenho em minhas mãos os registros de todos os pecados que esta alma praticou desde a sua mocidade até ao dia de hoje, ou mais que isto, desde o dia em que nascera até agora. E se tu ordenares, Senhor, eu narrarei todos os seus feitos desde quando tinha 15 anos de idade. E o Senhor Deus, o justo juiz, falou: Eis que te digo, anjo, que não me has de narrar os seus pecados a partir dos 15 anos, mas exponhas tão somente aqueles que ela cometeu nos seus últimos 5 anos de vida. E em seguida o Senhor, o justo juiz, falou: Eu juro por mim mesmo e pelos santos anjos do meu poder que se esta alma houvesse arrependido ao menos uma vez durante estes últimos 5 anos, que a perdoarei assim como se perdoa o mal praticado por uma criança de 1 ano de idade. Mas ao contrário, que ela pereça para sempre. E o anjo daquela alma pecadora respondeu e disse: Determina, Senhor, que o anjo faça vir as tuas almas. E naquele mesmo instante umas almas foram trazidas para perto, e aquela alma pecadora as reconheceu imediatamente. E o Senhor falou à alma pecadora: Eis que te digo, alma, confessa todos os crimes que tu cometeste contra estas almas quando elas também estavam no mundo.
Então ela respondeu e disse: Senhor, ainda não se passou nenhum ano desde que assassinei esta alma, derramando seu sangue sobre a terra. Quanto à outra, eis que com ela cometi fornicação. Porém, isto não é tudo, porque eu também pratiquei injúrias e me apropriei dos bens de outrem. Ao ouvir isto, o Senhor, o justo juiz, disse: Sabias tu que quando uma pessoa faz violência a outra, se esta pessoa que sofreu a violência morrer primeiro, é mantida neste lugar até o dia em que o seu agressor morra, para que ambas compareçam juntas perante o juiz, para que cada uma receba o que os seus feitos merecem. Então escutei uma voz que dizia: Tomai esta alma e entregai-a nas mãos do Tártaro, para que seja precipitada nas regiões mais baixas da terra. Encerrai-a em prisões escuras, para que seja atormentada até o dia do juízo. E novamente eu ouvi milhares e milhares de anjos que clamavam: Justo és tu, Senhor, e justos são os teus juízos. E o anjo me disse: Tens tu entendido todas estas coisas? Ao que eu respondi: Sim, Senhor. Então ele me falou novamente: Segue-me de novo e eu te levarei para que conheças a cidade dos justos. Eu o acompanhei e ele me levou acima do terceiro céu e me fez estar perante a entrada de um portão. E eu notei que se tratava de um grande portão de ouro e que havia 2 pilares de ouro diante dele, e que sobre estes pilares existiam 2 placas douradas nas quais estavam gravadas várias inscrições. Em seguida, o anjo se voltou para mim e disse: Bem-aventurado serás se conseguires passar para além destes portões, pois apenas aqueles que possuem um coração puro é que podem entrar ali. Então perguntei ao anjo: Senhor, por que razão estão escritas estas coisas em ambas as placas de ouro? Ao que ele me respondeu: Estes são os nomes daquelas pessoas justas que serviram fielmente a Deus enquanto estavam no mundo. Mas eu lhe falei outra vez: então seus nomes já estavam escritos no céu, embora ainda estivessem vivendo no mundo. E o anjo me respondeu: Não apenas os seus nomes, mas até as suas faces já haviam sido gravadas, porque todo aquele que serve a Deus de todo o coração é bem conhecido diante dos seus anjos. Então adentramos. E havendo eu atravessado os portões do paraíso, se aproximou de mim um ancião cuja face resplandecia como o sol. Ele me abraçou e disse: Se bem-vindo, Paulo, querido e amado de Deus. E foi com um belo sorriso no rosto que ele me beijou e logo se pôs a chorar. Eu, porém, lhe disse: Por que choras, meu pai? Mas ele suspirou e logo voltou a chorar. E disse: Eis que choro porque somos injuriados pelos homens que desconhecem todas estas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eis que são firmes as suas promessas, porém eles não a creem. Por causa disso eu voltei a falar ao anjo, e lhe perguntei: Quem é este, Senhor? Ao que ele me respondeu imediatamente: Este é Enoque, a fiel testemunha dos últimos dias. E no mesmo instante o anjo me falou: Eis que não deves reportar aos homens nada do que eu te mostrar enquanto estivermos neste lugar. Mas eu prossegui e logo adiante avistei Elias. Ele me saudou com grande alegria. Mas em seguida se afastou um pouco e me disse: Paulo, esforça-te para alcançares a tua recompensa pelas obras que realizas entre os homens. Quanto a mim, eis que tenho visto as grandiosas dádivas que o Senhor tem preparado para os seus justos, e as suas promessas são grandiosas, ainda que a maioria dos seres humanos as tenham rejeitado. Porém, importa que através de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Nisso o anjo me disse: Tudo o que eu te mostrar e tudo o que tu aqui escures não o deverás contar a ninguém sobre a terra. Então ele me levou e me mostrou coisas inefáveis, a respeito das quais não estou autorizado a falar. Outra vez ele me disse: Segue-me, te mostrarei as coisas a respeito das quais terás a perição de falar. E ele me fez descer ao segundo céu e me pôs outra vez naquele firmamento, e dali me mostrou os portões do paraíso. Ele me fez ver uma pequena abertura onde me foi possível contemplar o começo de suas fundações sobre um rio cujas águas desciam até a terra. Então perguntei ao anjo: Senhor, o que é este rio de água? Ao que ele me respondeu: Este é o oceano. De repente, dirigi minha atenção ao céu e percebi que de lá emanava uma luz que iluminava a terra embaixo. Entretanto, aquela terra era 7 vezes mais brilhante do que a prata. E eu novamente me dirigi ao anjo e lhe perguntei: Senhor, que lugar é este? Ele logo me respondeu: Esta é a terra da promessa. Acaso tu ainda não leste o que acerca dela está escrito? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As almas dos justos, depois que elas saem do seu corpo, permanecem aqui durante algum tempo. Eu outra vez falei ao anjo: Enfim, a partir de quando esta terra há de ser revelada aos olhos dos homens? O anjo me respondeu: Quando Cristo, cujo nome vós proclamais, enfim vier para reinar, então a luz vinda de Deus destruirá a primeira terra e a dissolverá. Depois disso, a terra da promessa será revelada. Ela descerá do céu tal como o orvalho que desce das nuvens. Nesse mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo, o eterno Rei, se revelará juntamente com os seus santos, para habitar sobre a terra e reinar ali durante 1000 anos. Estes hão de comer das delícias as quais hei de te mostrar logo mais. Continuei admirando aquela terra e vi um rio que transbordava leite e mel. Nas margens deste rio cresciam árvores cheias de belos frutos. Cada árvore dava o seu fruto 12 vezes por ano, sendo eles vários e diferentes. Também vi a obra da criação e todos os feitos de Deus. Ali eu vi palmeiras, algumas delas mediam 20 covados e outras mediam 10. E como eu já disse, aquela terra resplandecia 7 vezes mais do que a prata refinada. As videiras deste país estão cheias de frutos, desde as raízes até o topo. Cada uma delas tem até 10.000 galhos e em cada galho 10.000 cachos, em cada cacho 10.000 uvas. Mas existem outros tipos de árvores ali, milhares e milhares delas, e os seus frutos nascem na mesma proporção daqueles das videiras. Voltei-me para o anjo e lhe falei: Por que é que as árvores aqui dão tantos frutos? A sua resposta foi: É porque o Senhor Deus da abundância distribui as suas dádivas abundantemente àqueles quais são merecedores, pois que estando eles no mundo,
de tudo se privaram por amor ao seu santo nome. Mas eu ainda insistia com o anjo: Senhor, são estas as promessas que o Senhor Deus tem feito aos santos? E ele imediatamente respondeu: Não. Na verdade, existem promessas 7 vezes maiores do que estas. Porque eis que te faço saber que todas as vezes que morre um santo e a sua alma vem a este lugar e contempla as promessas e todas estas boas dádivas que Deus tem preparado para os santos, ela contempla, se emociona e chora, dizendo: Como foi que eu pude abrir a minha boca para pronunciar coisas irritantes ao meu próximo? Não deveria, em vez disso, ter gasto o meu tempo falando destas coisas maravilhosas. Voltei então a indagar do anjo: Estas são as únicas promessas de Deus? A resposta logo veio: O que tu acabaste de ver são bênçãos reservadas ao marido que soube manter o seu casamento em pureza e castidade. Mas para as virgens e para aqueles que têm fome e sede de justiça, e aos que afligem a sua alma por amor ao Senhor, eis que ele lhes recompensará com promessas 7 vezes maiores do que estas que tu agora contemplas. Havendo ele me tomado do lugar onde eu tinha visto estas coisas, eis que surgiu um rio cujas águas eram branquíssimas, mais alvas do que o leite. Ao contemplá-lo, eu logo falei ao anjo: O que é isto? E assim, ele me respondeu: Este é o lago Aquerusiã, onde está a cidade de Cristo, porém, a nenhum homem é dada permissão para lá entrar. Este é o caminho que conduz a Deus, e se alguém, sendo fornicário ou ímpio, volta e se arrepende de suas obras más e produz frutos dignos de arrependimento, ao deixar o corpo, primeiramente ele é trazido para este lugar, para adorar a Deus. E o Senhor ordena ao anjo Miguel que o batize nas águas do lago Aquerusiã. Assim, ele conduz esta alma à cidade de Cristo, onde já estão aqueles que o adoram sem pecados. Eu estava boquiaberto diante do que via, pelo que louvei ao Senhor por tudo que ele me havia mostrado. Mas outra vez o anjo me falou: Segue-me, pois irei te conduzir para dentro da cidade de Cristo. Então ele ficou de pé no lago Aquerusiã e me pôs em um barco de ouro. Desde então eu vi 3.000 anjos que cantavam um hino diante de mim enquanto íamos nos aproximando da cidade de Cristo. Agora os habitantes daquela cidade se alegravam grandemente ao verem que eu ia me acercando deles. Então entrei e contemplei a cidade de Cristo. E eis que ela estava totalmente edificada em ouro. Tinha 12 muros e 12 torres, uma torre em cada muro, mas no meio dela havia 12.000 torres fortificadas. Cada torre distava da outra cerca de um estádio, 180 a 220 metros. Então eu perguntei ao anjo: Senhor, quanto mede um estádio aqui no céu? Ele me responde e disse: É tão grande quanto a distância entre Deus e os homens quando estão na terra. Não te admires quanto a isto, pois a cidade de Deus é incomparavelmente grande. Em volta da cidade ouvi 12 portões de rara beleza, e avistei 4 rios que a rodeavam. O primeiro rio era de mel, o segundo era de leite, o terceiro era de vinho e o quarto era de azeite. Fiquei grandemente admirado, e falei ao anjo: Que rios são estes que circundam a cidade? Ao que ele me disse: Estes são os rios que fluem abundantemente para aqueles que vierem morar nesta grande cidade. E estes são seus nomes: o rio de mel se chama Fisã, o rio de leite se chama Eufrates, o rio de vinho se chama Tigre e o rio de azeite se chama Geom. Os justos, quando estão no mundo, padecem muitas privações e voluntariamente se abstêm destas coisas por amor ao Senhor. Portanto, quando eles aqui chegarem, hão de ser recompensados com bênçãos sem medidas. Ao passar por um dos portões eu vi diante da cidade umas árvores enormes as quais não davam frutos, mas apenas folhas. Vi alguns homens dispersos entre estas árvores e eles choravam muito ao verem alguém passar para dentro da cidade. Mas aquelas grandes árvores não se compadeciam deles, antes zombavam de sua dor. Eu me compadeci deles e chorei. Em seguida, perguntei ao anjo que me conduzia: Senhor, quem são estes que não recebem permissão para entrar na cidade de Cristo? E o anjo me respondeu: Estes são aquelas pessoas que jejuavam dia e noite e que tinham um grande zelo pela renúncia, mas que nunca removeram o orgulho do coração. Eles viviam de aparência a fim de receberem os elogios dos homens, porém, eram incapazes de fazer qualquer coisa em favor do próximo. Quando encontravam alguém pelo caminho, eles só o saudavam se este fosse um dos seus amigos. E para aqueles a quem queriam bem eles abriam a porta da sua casa, e se fizessem um pequeno favor a quem quer que fosse, eles logo saíam anunciando aos 4 ventos. Ao escutar este relato eu indaguei o anjo: Que será então, Senhor? O orgulho que praticavam foi capaz de privá-los de entrar na cidade de Cristo. O anjo me disse: O orgulho é a raiz de toda a maldade. Acaso são eles melhores do que o Filho de Deus, o qual andou entre os judeus em grande humildade? Mas eu novamente lhe perguntei: Por que então aquelas grandes árvores os desprezam, acrescentando-lhes o infortúnio? E o anjo com paciência me respondeu: Todo o tempo que estiveram sobre a terra eles serviam a Deus com jejuns fingidos e não se incomodavam de saber que todos conheciam o seu fingimento e que os reprovavam por isso. Eles não se importaram, não se arrependeram nem desistiram de ser orgulhosos. É por esta razão que as árvores agora zombam deles. Fiz outra pergunta ao anjo: Mas se foram orgulhosos, por que motivo receberam a permissão de adentrarem aos portões da cidade? A esta questão o anjo me deu a seguinte resposta: É por causa da grande bondade de Deus. Eles ficaram ali até o dia da chegada de Cristo com todos os seus santos. Quando o Senhor vier com todos os seus redimidos, então eles terão permissão para entrar na cidade santa. Mas por enquanto devem permanecer ali, até que Cristo, o Rei eterno, venha com todos os seus santos e justos. Quando ele vier, os santos pedirão por estes e o Senhor os ouvirá e permitirá que os tais entrem na cidade. Mas isto só deve acontecer depois que eles contemplarem aqueles que servem a Deus com jejuns sinceros e que levam uma vida de real santificação. Dali eu fui conduzido pelo anjo até o rio cujas correntes são de mel. Ali eu vi os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias e Zacarias. Enfim, todos os profetas, maiores e menores. Eles me saudaram quando ali cheguei. Então falei ao anjo: Que caminho é este que vejo? Ele assim me respondeu: Este é o caminho dos profetas.
Todos aqueles que negam a si mesmos para fazer a vontade de Deus, ao saírem do mundo são trazidos para adorar na sua presença. Então o Senhor ordena a Miguel que os leve para dentro da cidade, a este lugar onde ficam os profetas. E os profetas os recebem com grande alegria como a verdadeiros amigos, pois eles também cumpriram a vontade de Deus. Essa segunda parte adiante, do Apocalipse de Paulo não existe completo, por conter muitas lacunas no texto, conforme o tempo foi deteriorando o livro. Portanto, algumas partes não existem. O livro se dá início de Paulo já no terceiro céu, porém com falta de riquezas em detalhes, devido às lacunas no texto. Mesmo algumas partes faltando e algumas partes difíceis de se entender, mas se prestar muita atenção irá compreender a história e perceberá que contém muitas informações dos céus acima do nosso. Apocalipse de Paulo. Outro pedaço, descrevendo os céus, após o firmamento, a estrada. Ele falou para ele, dizendo, por qual estrada eu devo subir para Jerusalém? A criança pequena respondeu, dizendo, diga seu nome, para que eu possa te mostrar a estrada. A criança pequena sabia quem Paulo era. Ele desejava conversar com ele através das palavras dele, para que ele pudesse encontrar um pretexto para falar com ele. A criança pequena falou, dizendo, eu sei quem você é, Paulo. Você é aquele que foi abençoado do útero de sua mãe. Pois eu vim até você, para que você possa subir para Jerusalém, para os seus companheiros apóstolos. E por esta razão você foi chamado. E eu sou o Espírito que te acompanha. Deixe a sua mente acordar, Paulo, pois, inteiro que, entre todos os poderes supremos e estas autoridades e arcanjos e poderes e a raça inteira de demônios, aquela que revela corpos para uma alma semente, é após ele ter concluído esse discurso, ele falou, dizendo para mim, deixe a sua mente acordar, Paulo, e veja que esta montanha sobre a qual você está parado é a montanha de Jericó, para que você possa conhecer as coisas escondidas naquelas que são visíveis. Agora você irá para os 12 apóstolos, pois eles são espíritos eleitos, e eles te saudarão. E ele levou seus olhos e viu eles o saudando. Então o Espírito Sagrado que estava falando com ele, o lançou alto para o terceiro céu, e ele passou além, para o quarto céu. O Espírito Sagrado falou para ele, dizendo, olhe e veja sua semelhança sobre a terra. E ele olhou para baixo e viu aqueles que estavam sobre a terra. Ele observou e viu aqueles que estavam sobre os. Então ele fitou abaixo e viu os 12 apóstolos à sua direita e à sua esquerda na criação, e o Espírito estava indo na frente deles. Mas eu vi no quarto céu de acordo com categoria. Eu vi anjos parecendo deuses, os anjos trazendo uma alma para fora da terra dos mortos. Eles a puseram frente ao portão do quarto céu, e os anjos estavam açoitando ela. A alma falou, dizendo, que pecado foi que eu cometi no mundo? O coletor de impostos que habita no quarto céu respondeu, dizendo, não foi correto cometer todas aquelas ações sem lei que existem no mundo dos mortos. A alma respondeu, dizendo, traga testemunhas. Deixem que elas te mostrem em qual corpo eu cometi ações sem lei. Você gostaria de trazer um livro para consulta? E as 3 testemunhas vieram. A primeira falou, dizendo, eu não estava no corpo na segunda hora. Eu me levantei contra você até que você caiu em raiva e fúria e inveja. E a segunda falou, dizendo, eu não estava no mundo. E eu entrei na 5ª hora, e eu te vi e te desejei. E veja, portanto, agora eu te acuso dos assassinatos que você cometeu. A terceira falou, dizendo, eu não vim até você na 12ª hora do dia, quando o sol estava quase se pondo. Eu te dei escuridão até que você tivesse realizado os seus pecados. Quando a alma ouviu estas coisas, ela olhou para baixo com tristeza. E então ela olhou para cima. Ela foi lançada para baixo. A alma que havia sido lançada para baixo foi para um corpo que havia sido preparado para ela. E veja, suas testemunhas tinham terminado. Então eu olhei para cima e vi o Espírito me dizendo, Paulo, venha, prossiga até mim. Então quando eu fui, o portão se abriu, e eu subi até o 5º céu. E eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo enquanto o Espírito nos acompanhava. E eu vi um grande anjo no 5º céu segurando um bastão de ferro em sua mão. Havia 3 outros anjos com ele, e eu olhei nos rostos monstruosos deles. Mas eles estavam se rivalizando, com chicotes em suas mãos, empurrando as almas para o julgamento. Mas eu fui com o Espírito e o portão abriu para mim. Então nós subimos para o 6º céu. E eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo, e o Espírito Sagrado estava me conduzindo adiante deles. E eu olhei para cima ao alto, e vi uma grande luz brilhando para baixo sobre o 6º céu. Eu falei, dizendo para o coletor de impostos que estava no 6º céu, abra para mim e para o Espírito Sagrado que está diante de mim. Ele abriu para mim. Então nós subimos para o 7º céu, e eu vi um homem velho, luz e cuja vestimenta era branca. O trono dele, que está no 7º céu, era 7 vezes mais brilhante do que o sol. O homem velho falou, dizendo para mim, aonde você vai, Paulo? Ó abençoado e aquele que foi separado do útero de sua mãe. Mas eu olhei para o Espírito, e ele estava acenando com a cabeça, me dizendo, fale com ele. E eu respondi, dizendo para o homem velho, eu estou indo para o lugar de onde eu vim. O homem velho me respondeu, de onde você veio? Mas eu respondi, dizendo, eu estou descendo ao mundo dos mortos para aprisionar a escravidão que aprisionou na escravidão da Babilônia. O homem velho respondeu me dizendo, como você será capaz de escapar de mim? Olhe e veja os poderes supremos e autoridades. O Espírito falou, dizendo, dê-lhe o sinal que você tem, e ele abrirá para você. E então eu lhe dei o sinal. Ele voltou sua face para baixo, para a criação dele e aqueles que são as autoridades pertencentes a ele. E então o 7º céu abriu e nós subimos para o Ogdoad. E eu vi os 12 apóstolos. Eles me saudaram, e nós subimos ao 9º céu. Eu saudei todos aqueles que estavam no 9º céu, e nós subimos para o 10º céu. E eu saudei meus espíritos companheiros. Assim chegamos ao término de mais um livro.
Esta foi a leitura do livro O Apocalipse de Paulo. E aí, gostou do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.